também quem está presente aqui nesta sala e aos técnicos, enfim, e também um bom dia especial para quem nos esteja a ver e a ouvir, como tem sido o hábito desde que há reuniões públicas. No meu período antes da ordem do dia, tenho 3 assuntos rápidos. Um tem a ver com o processo Fabrióleo. Portanto, nós já na última reunião tínhamos dito, eu tinha referenciado que tinha sido marcada uma reunião com o Ministro do Ambiente para o dia 5 de maio. Ele depois alterou o dia 5 de maio para o dia 12 de maio e eu estive presente nessa reunião, acompanhado do vereador João Trindade e do coordenador da Proteção Civil. Levámos os elementos que achámos importantes, atualizados, mas também reconhecemos que durante a reunião chegámos à conclusão que o Ministro, peço desculpa, obviamente estava muito bem informado, tecnicamente bem informado, e da reunião saiu que, com toda a urgência, a Agência Portuguesa de Ambiente iria fazer, portanto, complementar um levantamento que já foi feito da perigosidade do que está na empresa para ser retirado. No entretanto, o processo que tinha apenas um credor com um mandato judicial a favor dele para desmanchar os depósitos, como sabem, isso, entretanto, embora se mantenha esse processo em aberto, foi ultrapassado por um processo mais abrangente, mais de chapéu, que foi a insolvência da empresa. Portanto, a insolvência da empresa disparou para outro tipo de execuções e também para uma visão do próprio Governo diferente em relação à perigosidade para a saúde pública. E então, depois, no dia 12 de maio, como digo, foi a reunião com o Ministro. No dia 13 de maio, muito cedinho, deviam ser 8h30 da manhã, o vice-presidente na área do ambiente acabou por me telefonar a dizer que ia haver uma ação musculada junto da empresa e que iriam marcar um dia, acompanhados do agente de insolvência, para caracterizar melhor, tecnicamente, de que forma é que vai ser a atuação do Governo. Portanto, ontem fui contactado por alguém ligado ao Ministério do Ambiente para que precisamos, solicitando as chaves da fábrica para terem acesso. Nós já contactámos o agente de insolvência, que é o único que tem as chaves neste momento, e, portanto, tudo indica que nos próximos dias, um dos próximos dias, virá essa ação musculada para fazer o levantamento e chegarmos à conclusão, e o Governo chegará à conclusão, de que forma mais rápida para retirar a perigosidade do local. Uma das coisas que sei, nós fizemos, e o vereador João vai-me ajudar, nós temos análises, mas é dos depósitos, não temos análises da ETAR. Eles vêm também fazer análise ao conteúdo da ETAR. Portanto, neste momento não posso dizer mais do que isto. Logo que haja essa ação da parte da Agência Portuguesa do Ambiente, que é nos próximos dias, eu entrarei em contacto com a variação em especial para dizer o que é que saiu dessa operação. Queria também informar, e depois trarei para ratificação numa próxima reunião de Câmara. Como sabem, nós temos um problema, nós e o país, muito grave, de falta de médicos. Nesta reunião, a começar pelo vereador Tiago nessa reunião e que nós subscrevemos, nós estamos a preparar um regulamento de apoio a médicos que queiram vir para Torres Novas. É uma figura que já é utilizada noutros concelhos, que nós queríamos ter agendado para esta reunião, mas ainda não estava o processo todo preparado. Traremos na próxima reunião, mas que, em suma, é apontar alguns elementos que, no nosso entender, poderão ser cativantes para mobilizar médicos de família que queiram vir para o nosso concelho. Calhou, por mero acaso, fui contactado por
por uma rádio, pela Antena 1, para falar sobre a questão dos apoios aos médicos. Eu generalizei muito, porque ainda não há um regulamento, mas o que é certo é que, através desse programa, houve logo uma reação. Fui contactado pela diretora do ACES, Médio Tejo, doutora Diana, que me disse: olha, há um médico do Norte que está interessado em vir. Deu-me o número do telefone, contactei o médico, e o médico disse que estava disponível a qualquer momento. E como era a qualquer momento, e a qualquer momento já estávamos a precisar de mais médicos de família, obviamente que eu tomei providências, como digo, trarei a ratificar. Nós vamos tentar colocá-lo num dos imóveis da Câmara, não no bairro social, mas provisoriamente na casa que temos na Rua Cândido dos Reis. E enquanto estamos a preparar, a limpar, a preparar, e esperamos que dentro de 10 dias, 12 dias, temos esse serviço pronto. E ele já foi ver a casa e sente-se cómodo lá e, portanto, ficou satisfeito. Deu uma volta para a cidade, nós proporcionámos uma visita, gostou, não conhecia bem Torres Novas. Portanto, ele vai começar já na próxima segunda-feira. Está agora, até quarta-feira, até amanhã, penso que até amanhã, em diálogo com o ACES Médio Tejo, e neste meio tempo, como ainda não tínhamos o apartamento preparado, nem esperávamos que fosse tão rápido, ele está instalado no Hotel de Torres Novas durante estes 3 dias, suportado pela Câmara, mas é uma despesa anormal, entre aspas, que trarei para ratificação na próxima reunião de Câmara, com a informação dos serviços. Este médico, provisoriamente, irá dar resposta a Alcorchel, parceiros de igreja e, se houver alguma disponibilidade também de tempo, à chancelaria. Portanto, foi uma informação que me foi dada pela doutora Diana, que são as zonas, neste momento, mais carenciadas, nomeadamente Alcorchel e parceiros de igreja. E, finalmente, dizer que a comunidade intermunicipal convidou todos os presidentes para uma viagem a Paris e a Amsterdão, a Paris para uma visita a uma feira a nível de empresas e a Amsterdão para nos apercebermos e termos reuniões sobre a economia circular. Eu não poderei ir a Paris por motivos particulares. Temos um filme de promoção do nosso Conselho, da zona industrial e sobretudo da Zibreira, para ser lá projetado, mas estarei presente na viagem de 22 a 26 a Amsterdão. Aí já estarei presente. Portanto, da minha parte, era só, passava ao vice-presidente. Invocou aí o meu nome, permite-me só fazer uma intervenção sobre esse ponto específico. Pronto, depois não, eu tinha efetivamente preparado uma intervenção sobre a situação do regulamento de apoio à fixação de médicos. Uma vez que abordou o assunto, deixe-me dizer que, da minha parte, aquilo que vai sempre contar é de uma relação de transparência e honestidade com o trabalho do Presidente da Câmara, porque se eu estivesse desse lado, era dessa forma que eu também gostaria que trabalhassem comigo. E, portanto, quando eu trouxe aqui a possibilidade de se aprovar ou dos serviços fazerem um regulamento de apoio à fixação de médicos, já estava a prever que isso viesse a acontecer, porque cada vez que nós fazemos uma reunião, e o Presidente sabe isso, com a doutora Diana Leiria, ela vai-nos dizendo que temos cada vez menos médicos de família. Ou seja, eu pensava que era ao contrário, porque o António Costa prometeu que iria dar um médico de família a todos os portugueses, mas o que é que acontece é que cada vez que nós reunimos com ela, cada vez os torrejanos têm menos médicos. E, portanto, aquilo que está a fazer parece-me que é o caminho correto. Dou-lhe os parabéns por ter essa iniciativa, mas era importante que se fizesse o regulamento. E, portanto, eu já trazia isso hoje para ser discutido, porque chegaram-me várias reclamações, as pessoas continuam a reclamar, isso está na ordem do dia, e, portanto, da nossa parte há toda a vontade de colaborar com esse regulamento para, o mais rapidamente possível, podermos pô-lo na rua, para não se criarem, depois, casos de desigualdade, não é? Porque depois poderíamos ter aqui médicos que até têm interesse em vir para cá, que depois acabam por não vir, e há outros que até vêm porque até têm esse apoio pontual. Portanto, acho que era muito importante fazermos o regulamento para criar aqui uma situação de igualdade para toda a gente. Muito obrigado. Vice-Presidente.
Bom dia a todos, aqueles que estão também em casa a ouvir-nos. Duas ou três notas importantes. Fazer referência aqui a dois eventos de nível nacional e internacional de âmbito desportivo que decorreram em Torres Novas durante os últimos fins de semana. Estamos a falar do Campeonato Nacional de Motocross em Alqueidão e estamos a falar da Euroliga de hóquei em patins que decorreu este fim de semana no Palácio dos Desportos. Portanto, dois grandes eventos. Não vou fazer agora a referência aqui, mas na próxima reunião vou trazer aqui também, e quero referir aqui, todos aqueles torrejanos e torrejanas que participam nas nossas associações e clubes desportivos, dos feitos que têm conquistado, daquilo que os nossos clubes têm conquistado, para não esquecer ninguém, e não tenho essa listagem feita exaustivamente. Na próxima reunião vou trazer aqui todos, porque acho que é importante referirmos e valorizarmos todos os nossos atletas, todos os torrejanos e torrejanas que se distinguem a nível desportivo nas mais variadas atividades. Outra questão importante, a Feira Medieval. A Feira Medieval, e porquê é que eu vou falar na Feira Medieval? Eu penso que já tinha falado disso numa reunião anterior, vai decorrer de 2 a 5 de junho, portanto também não há mais nenhuma reunião pública até lá, e é importante dizer aqui que o modelo este ano é diferente. É este ano, e portanto isto é importante que fique aqui claro, a Feira Medieval é um evento que é preparado com mais ou menos quase um ano de antecedência. E quando nós começámos a preparar a Feira Medieval, vivíamos em plena pandemia com grandes e graves restrições. Graves, no sentido que era necessário para a pandemia, não é? Mas que causavam-nos alguns constrangimentos. E, portanto, a Feira Medieval vai ser feita num recinto mais pequeno, vai ter menos visitantes e, portanto, é natural que não possa acolher todos aqueles que desejem lá entrar, porque o recinto é efetivamente mais pequeno. Portanto, mas é um modelo exclusivo deste ano, porque efetivamente ela foi planeada em tempos de pandemia. Portanto, é importante que isto fique claro, o recinto vai levar apenas 3.000 pessoas e, portanto, é efetivamente muito menos que 15.000 ou 17.000 que chegámos a ter nas últimas feiras medievais. Num sábado à noite, por exemplo, chegámos aos 17.000 num dos dias, pelo menos, num dos sábados. Ando aqui a falar há uns tempos na questão do PDM e aproveito para também publicamente perguntar aqui aos seus vereadores se eu ia aqui apontar o dia 31 de maio ou 1 de junho para a reunião. Eu tenho que acertar isto ainda com a empresa do PDM. 31 de maio era bom para vocês? Ao fim do dia, às 6 horas? Não? Dia 1, é bom? 1 de junho? Pode ser? Não? Sim. Então vamos apontar para 1 ou 2. Eu preferia aqui ter duas datas alternativas para poder jogar também com a empresa. Está bem? Portanto, 1 ou 2, se não houverem problemas para vocês, apontamos para isso, fazermos aqui uma reunião. Aqui penso que o ideal é irmos para o auditório da Biblioteca Municipal. Juntamente também convidar a Assembleia Municipal. Obviamente. 18 horas para ser ao fim do dia, para os presentes de junta também, para todas as pessoas. Há pessoas que têm outro tipo de atividades que não permitem. Deixe-me só fazer uma pergunta sobre esse assunto, Vice-Presidente. Eu já agora peço desculpa que não cumprimentei os presentes, Presidente, e os vereadores, também o público lá em casa. Essa reunião pretende ser uma reunião de trabalho ou uma reunião informativa? É porque se vai estar toda a gente também da Assembleia Municipal. Já tínhamos combinado aqui uma reunião com os vereadores para se discutir o PDM. Essa reunião tem vindo sistematicamente a ser adiada. E pensava que iríamos fazer uma reunião de trabalho para podermos discutir entre nós alguma discussão. É uma reunião informativa de apresentação. Ok. Ou seja, vai ser apresentado aquilo que foi apresentado na primeira reunião do PDM, da primeira reunião do Conselho Consultivo, juntamente com, aliás, quem preside essa reunião é a CCDR, e, portanto, vai ser apresentado aquilo que foi apresentado à CCDR, ao ICNF e a todas as entidades, eram 17 entidades que estavam presentes, portanto, vai ser apresentada a mesma coisa. Iremos fazer a apresentação também de um projeto muito interessante também, que faz parte do PDM, que é a recolha do património arquitetónico do município de Torres Novas. Penso que muitos de vós ficarão surpreendidos com a recolha que está feita, com o trabalho que está feito, que penso que mais tarde vamos ter que pensar em publicar um livro sobre
aquela recolha que é, de facto, muito valiosa. Obrigado. Certo, deixe-me só dizer uma coisa, Sr. Vice-Presidente. É porque na altura, quando falámos aqui, eu fiquei com a ideia que iria envolver os vereadores, no sentido de eventualmente poder dar algum contributo. Nesse sentido, então, aquilo que vai fazer é uma apresentação, pode ser, vai-nos apresentar aquilo que está feito, portanto, não tem qualquer tipo de margem de contribuição da nossa parte, e, portanto, é a mesma coisa que estar a apresentar publicamente aquilo que já está feito. É isso que está a querer dizer. O documento não está fechado, foi entregue. A primeira reunião foi entregue, portanto, agora vamos ter uma segunda reunião em setembro, onde as entidades já se vão pronunciar e onde todos os contributos ainda continuam a ser válidos. Aliás, ainda há de haver um período de discussão pública do PDM. E aí sim há de vir para o público para que toda a gente se possa propor as alterações que entender propor. Vereadora Elvira. Muito bom dia a todos, aos presentes, aos que nos observam online, que nos acompanham. Fazer referência aos projetos europeus de que fazemos parte. Eu estive ausente do município e do país na semana passada. Estivemos presentes na última reunião do projeto da Academia Network da Europa na Polónia e tivemos conferências e realização de trabalho para a conclusão desse mesmo projeto de que fazemos parte e que a liderança pertence à Bulgária. Foi muito interessante estarmos presentes num país que vive com fronteiras diretas com a Ucrânia e o estar presente também percebendo que juntos a Europa consegue atingir os seus objetivos e que aqueles que fazem parte também deste espaço europeu têm a solidariedade de todos aqueles que vivem deste lado. Eu apresentei, em nome do nosso município, as nossas considerações nesse espaço, que tiveram um eco bastante positivo junto dos nossos parceiros. Dizer também que no outro projeto europeu que temos ainda, que tem a ver com a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, irei estar presente em Itália na próxima semana também, de 22 a 25 de maio, e depois, proximamente, para a conclusão deste mesmo projeto, estaremos na Turquia, provavelmente no final do mês de junho. Temos ainda um novo projeto, só para dar nota, aprovado, esse com a nossa liderança, que depois vos darei também eco de como irá decorrer. Dizer também que hoje vai decorrer no Teatro Virgínia uma sessão do MyPolis que tem a ver com a participação e cidadania dos nossos jovens que estão nas escolas, que formularam projetos que querem apresentar à Câmara para que tenhamos nós em consideração essas propostas de participação ativa e social daqueles que também serão o futuro da nossa terra, daqueles que têm a oportunidade agora de ter um mecanismo de participação onde possam efetivamente demonstrar aquilo que desejam e aquilo que gostariam de ter também no nosso Conselho. Se quiserem estar presentes, as portas estão abertas para poderem assistir a essas apresentações das propostas que os nossos jovens têm para o nosso município, para o nosso Conselho. São várias turmas que vão apresentar esses projetos às 3 da tarde no Teatro Virgínia. Depois dizer também que temos estado a trabalhar há alguns anos ainda com a presença física de Pedro Barroso, da doação do seu espólio para o município de Torres Novas. Essa doação não foi assinada pelo mesmo porque ele, entretanto, faleceu, mas já foi assinada pelos herdeiros, pela família e pelo município, pelo que proximamente, logo que possível, começaremos a dar corpo àquilo que era um desejo dele, que era a criação de uma casa-museu com o seu espólio, neste caso na Biblioteca
Manuel Simões Seródio, em Riachos, mesmo ao lado da casa onde ele vivia. Depois dizer também que já teve início os espetáculos, ou pelo menos a programação cultural em rede, que temos com Alenquer e Vagos, em que Alenquer é o líder dessa candidatura, e o início do projeto foi no passado dia 15 de maio, ontem, na Meia-Via, na Igreja da Meia-Via, com um concerto de música sacra, e irão decorrer durante este mês e o próximo mês as variadas atividades e espetáculos e exposições e música e dança que estão programadas para a Meia-Via, que, como sabem, é uma das terras que ainda celebra as festas do Espírito Santo já desde há 352 anos. Dizer ainda que já se concluiu os primeiros cursos do CIA, o Cidadania Informada e Ativa, na Zibreira e na Chancelaria, com a conclusão do curso no passado dia 14 de maio. E a referir que estes projetos, quer os projetos europeus, quer o Em Nome do Espírito Santo, o projeto de programação cultural em rede, são projetos 100% financiados. Quer dizer que não há um investimento da autarquia para que eles se realizem. Portanto, temos um financiamento a 100%. Sabemos que na cultura temos sempre um orçamento muito mais pequeno. Isso é claro, quer nacional, quer também municipalmente. E sabemos também que temos oportunidades que não podemos perder, e é isso que nós trabalhamos aqui também na cultura. Apresentamos candidaturas e projetos que são normalmente aprovados e que têm financiamento a 100%. E tenho dito, Sr. Presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Joaquim. Bom dia, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores. Bom dia para quem está aqui na sala e para quem também nos segue em casa esta sessão de Câmara. Vou falar de 3 assuntos. Um primeiro, o transporte a pedido, uma boa notícia. Apresentámos junto da comunidade intermunicipal algumas propostas, informar que elas foram bem acolhidas, e então o transporte a pedido no nosso concelho, que funciona só à segunda, terça e quinta-feira, irá passar a funcionar todos os dias úteis. Mais ainda, nomeadamente a linha de Brogueira e Alcrochel, parceiros de igreja, Resgais, Cardais, que drenava para Torres Novas, e também porque, devido à falta de médicos de família na área desta freguesia, foi preocupação na altura tentar que este transporte a pedido passasse por Riachos. E isso está conseguido. Portanto, estas linhas passam por Riachos e depois vêm até Torres Novas. E tem esta mudança, tem um encargo mínimo, de acordo com aquilo que foi estudado, de cerca de 300 euros por mês, ou seja, mais 3.600 euros por ano por parte do município. Um segundo assunto é o protocolo tripartido que foi assinado entre o município, a Escola Profissional de Torres Novas e o CINEL, o Centro de Formação Profissional da Indústria Eletrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da Informação, que visa ações de formação profissional para ativos, ações que são gratuitas, que é para funcionar em pós-laboral e que, inclusive, portanto, têm apoios sociais. Ações estas nos domínios da eletrónica, energia, telecomunicações e tecnologias. Estas são ações técnicas específicas que irão funcionar apenas na Escola Profissional de Torres Novas, mas agora de início já estão a ser publicitadas
temos uma ação de eletrotecnia corrente contínua de 50 horas, uma outra de algoritmia e programação de 75 horas, programação e base de dados para web 75 horas, Adobe Photoshop 55 horas. Mas, para além destas, também há ações de literacia digital, para as quais também já estão abertas as inscrições, na mesma para ativos, empregados, desempregados, e que também têm apoios sociais, mas mais portanto, de iniciação à literacia digital, e que, de acordo com inscrições que possam existir, poderão funcionar em qualquer localidade do nosso concelho, desde que haja 16 formandos. E também já estamos a publicitar 2 delas. Apresentações e internet, 100 horas, e processamento de texto e folha de cálculo também, 100 horas. Portanto, penso que uma boa oportunidade para uma boa formação dos municípios nestas áreas. Isto também tem a colaboração do Centro Qualifica da Escola Profissional de Torres Novas, que, permitindo estas formações também podem ser utilizadas para a conclusão do 9º ano, do 12º ano, através do processo de reconhecimento, validação e certificação de competências, vulgar RVCC, e alertar ainda para o seguinte: mesmo no âmbito do PRR, Recuperação e Resiliência, os próprios interessados em validação de competências de 9º ano e de 12º ano, há apoio ao qual se podem candidatar no âmbito do PRR, um apoio que, caso concluam, na ordem dos 500 euros. Para este fim, poderão contactar a Escola Profissional de Torres Novas e o seu centro qualifica. Um terceiro assunto, a Feira da Ciência, o Nas Asas da Ciência 3.0, sobre o qual já ontem seguiu um e-mail de convite para os senhores vereadores, que vai decorrer de 19 a 20 de maio no nosso Palácio dos Desportos, para o qual se convida também o público em geral, como é em horário de trabalho, a disponibilidade, e pode haver dificuldades de visitar, mas caso encarregados de educação ou famílias, caso queiram visitar, também o acesso é público. Portanto, isto é dirigido essencialmente às turmas do nosso concelho, do 1º ao 9º ano de escolaridade. Já temos mais de 1000 alunos inscritos, mas abre-se também a possibilidade das famílias participarem. Há aqui uma parceria entre muitas instituições da região, institutos politécnicos, centros de ciência viva, os agrupamentos do concelho, entre outros. De realçar também o campeonato de robótica, portanto, que vai ocorrer na sexta-feira e que tem cerca de 60 inscritos, organizado pelo Instituto Politécnico de Tomar. É só. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador João. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora. Público aqui em casa, dar só aqui 2 ou 3 notas, uma delas relativamente recente. Chegaram hoje às nossas instalações os 35 novos oleões e vão começar a ser instalados nos próximos dias, semanas, por todo o concelho, o que permitirá, assim, esta aposta de reduzir a quantidade de óleos que chegam às nossas hectares e também diminuir consideravelmente a poluição de água, dos nossos cursos de água e dos solos. Indicar também que já começaram, como podem facilmente ver, por exemplo, no Largo General Alberto Delgado ou na Silvã, a instalação das 4 docas relacionadas com a questão da mobilidade, com a questão das bicicletas. É um processo que está moroso relativamente à questão dos fornecedores, toda esta situação global que estamos a viver, não é só na construção, mas também nos produtos e serviços, que as coisas estão um pouco atrasadas, mas já começámos, felizmente, a implementação das 4 docas. Depois, uma última nota relativamente à questão dos parques infantis, só para vos pôr todos a par aqui da situação. Quando iniciei funções, seja nesta situação, seja noutras, tentei logo pedir aos serviços que me fizessem um panorama global do estado dos parques infantis. Começámos a delinear um conjunto de situações, entretanto sofremos inspeções da ASAI, e isto é importante que se saiba, não tem que ser segredo nenhum.
desta situação. São processos que estão normalmente a decorrer entre entidades. Iniciámos uma situação de urgência, de realmente responder tão rápido quanto possível às questões que foram identificadas. Estamos a falar de uma questão, a legislação nacional mudou. Com a mudança da legislação nacional, a ASAI apostou na fiscalização nacional dos parques infantis e, como vários municípios, nós também fomos contemplados com a visita deles. Isto levou que, neste momento, a visita ocorreu em 3 parques: Silvã, Humberto Delgado e Jardim das Rosas. Neste momento, as situações já estão praticamente ou resolvidas ou para finalizar, estando neste momento também só dependentes de um fornecedor. Bem como também levou ao desmantelamento, por exemplo, do parque infantil do Intermarché. Mas pronto, só vos dar nota desta situação, que as coisas estão encaminhadas. Foram também tomadas outras medidas, como vamos iniciar o trabalho com uma empresa que é uma entidade acreditada e certificada nesta área, que nos dará o apoio técnico, para além de dar uma resposta que nós, a nível documental, que nós não tínhamos de muitos dos parques infantis, e vamos socorrer a este auxílio precioso desta empresa. Para já é só, Presidente. Obrigado, vereador. Vereador Tiago. Muito bem. Uma vez que estas reuniões são públicas e são transmitidas online, é importante que as pessoas também, que os torrejanos, tenham consciência que nós, enquanto vereadores da oposição, praticamente passamos 15 dias, quando as reuniões são intervalos, e que não temos atividade camarária. Portanto, o nosso papel é vir aqui às reuniões de Câmara e tentar, de alguma forma, expor os nossos pontos de vista e contribuir para aquilo que é o vosso trabalho, porque vocês é que são executivos, e tentar, de alguma forma, melhorar aquilo que é o vosso desempenho, ou dar respostas, ou conseguir que vocês deem algumas respostas face àquilo que são algumas preocupações que nos chegam. Obviamente, depois há as questões estruturais que nós tentamos também evidenciar, e quando eu falei aqui na primeira reunião de tentarmos conseguir atingir as metas do Plano Nacional de Energia e Clima com a redução do carbono, das emissões de carbono, eu disse aqui que nós poderíamos, o Conselho de Torres Novas e o município, poderia ter candidatado ao PRR no sentido de conseguir captar investimento para transformar as nossas áreas industriais ou as zonas industriais em áreas de acolhimento empresarial. E o PRR tinha fundos para isso. E eu gostava que as pessoas tivessem noção que quando se expressa um voto ou quando se dá um voto, muitas vezes esse voto é em função daquilo que é a expectativa do programa eleitoral ou da forma como o Presidente atua ou como os vereadores atuam, e que muitas vezes a oposição acaba por ser descredibilizada quando apresenta determinado tipo de propostas. Quando eu falei nas áreas de acolhimento empresarial e dos investimentos que se poderiam fazer até na transição energética, na aposta na transição energética, nomeadamente na reconversão energética dos meios de locomoção, como os transportes públicos, tudo isso, as pessoas podem pensar assim, lá está aquele vereador a sonhar, mas a verdade é que hoje nós constatamos que o município de Rio Maior conseguiu aprovar no PRR uma proposta de 12 milhões de euros para a reconversão das áreas de acolhimento empresarial. E, portanto, é preciso que as pessoas de Torres Novas saibam que, quando nós fazemos estas propostas, elas não eram propostas vácuas, ou seja, que não tinham conteúdo, que eram execuíveis. E, portanto, se qualquer cidadão pode ir ao site da Câmara de Rio Maior e perceber que Rio Maior fez essa aposta e, portanto, conseguiu aprovar 12 milhões de euros do PRR, quando a gente pensava que estes projetos já eram para outras câmaras, que já estavam os valores atribuídos para outras câmaras. A verdade, já estavam pré-feitos os acordos para as candidaturas. A verdade é que a Câmara de Rio Maior conseguiu fazer isso e, portanto, vai ter a possibilidade de receber 12 milhões e 798 mil euros, em grosso modo, para reconverter as suas áreas empresariais, tornar, portanto, as zonas industriais mais sustentáveis e com respostas digitais. Ou seja, era aquilo que nós tínhamos pensado e, portanto, nós, quando apresentámos estas propostas, elas eram execuíveis e aqui está a prova que qualquer pessoa pode consultar o site da Câmara. Isto que fique bem claro, que é para não pensarem que nós estamos aqui a brincar. Nós estamos aqui e levamos o nosso trabalho a sério, fazemos-lo de uma forma consciente, como eu já disse, de uma forma honesta e de uma forma transparente, que é para não haver dúvidas. E, portanto, eu entendi também que, em termos de representação daquilo que é a coligação Afirmar Torres Novas, há prioridades, e as prioridades são elas no que diz respeito à captação de investimento. Propusemos aqui que se fizesse em conjunto um trabalho para a criação de um regulamento de apoio ou de incentivo ao investimento,
com uma aposta na requalificação, e efetivamente na requalificação energética, na possibilidade de melhorarmos o desempenho do nosso concelho, quer ao nível empresarial, quer ao nível das populações, para que possamos apostar também na redução das emissões de carbono, como já disse há pouco, e portanto, acho que temos que rapidamente pensar em fazer o tal regulamento de apoio ao investimento. O Sr. Vereador António Rodrigues também já frisou isso, e portanto, eu penso que essa tem que ser a nossa prioridade. Depois o resto vem tudo por acréscimo, que é a qualidade de vida que os nossos municípios merecem, e falamos da cultura, que temos que dar os parabéns também à cultura quando promove e faz esse trabalho. Na área de educação também, os eventos que têm sido aqui divulgados, nós estamos sempre com eles. Outra situação é a parte esportiva, a qual eu também tenho que dar os parabéns aos clubes e aos atletas que representam Torres Novas. Sistematicamente, todas as semanas, nós temos assistido a bons resultados, há um trabalho efetivo, há um número crescente de crianças a praticar desporto, a aprender a andar de bicicleta. Portanto, tudo isso vai em resultado daquilo que for as nossas capacidades de fixar as populações e, portanto, há questões que são centrais e fundamentais que nós não podemos descurar. Depois há as outras questões que eu também tenho que entrar, que são as questões mais do dia-a-dia das populações e que nos vão fazendo chegar e que nós temos a perspectiva também que vocês o resolvam. Há uma coisa que eu também quero que os torrejanos saibam, é que eu todas as semanas, tudo o que me é feito chegar, eu tento transmitir aos vereadores. O João Trindade sabe, o Luís Silva também sabe, o Presidente sabe, eu tento passar as informações que eu recolho aos vereadores e tenho conseguido, e felizmente, da parte dos vereadores, um feedback positivo para resolver estas situações. E o que eu acho que é extremamente importante e que é de salutar. Vamos falar aqui do caso da Rua da Bica, uma coisa simples que o Presidente resolveu, o caixote de lixo, o parque infantil, ou seja, tudo isso são questões que dizem respeito às populações e que é muito importante que vocês as resolvam e que as façam, porque isso é que melhora a qualidade de vida. Preocupa-me um bocadinho as questões da deservagem, já insisti com isso, são constantes as reclamações relativamente às deservagens nos passeios. Sei que há um esforço do município para tentar resolver essas situações, mas efetivamente elas têm que ser resolvidas de outra forma e com mais eficiência, porque não se consegue chegar a todo lado e cada vez nós assistimos mais a reclamações sobre essas situações. E atenção que eu estou a fazer isto numa crítica construtiva, porque temos que arranjar uma solução, nem que seja com onda térmica, com um produto que se possa aplicar que seja mais ecológico, qualquer situação, até porque a utilização das roçadeiras também tem a utilização de combustível e, portanto, também tem emissões de CO2 para o ar. Portanto, é preciso arranjar uma solução que seja mais eficaz. E aí isso tem que ser estudado. Água, pronto. Água quente, pronto. Há soluções. Isso, os técnicos serão... Eu já fiz, por acaso, já fiz um estudo sobre isso e, portanto, há soluções para resolver. Outra questão que também queria dizer, eu tive, a nível do desporto, eu vejo com um grande entusiasmo a situação de nós termos cá eventos. Como votei a favor de estar cá a Euroleague, estive ao seu lado a assistir ao jogo, porque entendia que era importante que Torres Novas se evidenciasse, que Torres Novas tenha o papel a desempenhar a nível do concelho. Posso lhe dizer sinceramente, porque a gente aqui pode todos falar à vontade, estava com a perspectiva que temos outras equipas de outro nível, outra recepção, infelizmente não foi tão elevado, mas como votei a favor, estive ao seu lado e acho que isso é o caminho que nós temos que abrir a porta a estes eventos para pôr Torres Novas no mapa e afirmar Torres Novas como nós o entendemos. Era importante também, e assistimos a isso já há muito tempo, mostra que o Palácio dos Esportes não está adaptado às necessidades. Eu até perguntava ao seu vereador António Rodrigues onde é que este pavilhão foi copiado, que cidade é que ele veio, que há um pavilhão igual, que eu penso que seja numa terra de um país nórdico e que mostra que ele não está adaptado às nossas condições. E, portanto, nós deveríamos aproveitar a oportunidade destes fundos que temos europeus para fazer a reconversão energética do Palácio e tentar ver se é possível fazer lá um sistema da AVAC ou equipamentos que sejam amigos do ambiente para tentar melhorar as condições, porque, efetivamente, naquelas tardes de calor, de sábado e domingo, que quando nós podemos ter cá jogos de referência, efetivamente é um calor grande que lá está e, portanto, havia de se tentar, com estes planos que existem aqui de reconversão energética, ver se conseguimos nos candidatar para fazer ali uma alteração, que eu acho que deve ser, sem dúvida, uma das apostas que devemos ter. Depois também questionar o seu vereador se, efetivamente, com o alargamento do transporte a pedido, se efetivamente já há algum projeto para a reconversão energética dos autocarros a nível da CIMT, ou mesmo a nível do estudo, se está a trabalhar nesse sentido, tentar aqui arranjar uma solução para termos veículos elétricos ou outras soluções que sejam mais amigas do ambiente. Outra situação que eu também gostava de dizer, que também foi aqui há um mês, veio aqui
uma munícipe reclamar sobre a situação da Rua do Carreiro da Fonte, e o vice-presidente comprometeu-se a resolver a situação, não se quis comprometer com prazos, eu questionei efetivamente, saber se já acionou as garantias bancárias. É preciso que os sorrajanos também saibam que as garantias bancárias servem precisamente para isso, para garantir que o município tem condições, no caso de os empreiteiros não fazerem as obras que têm que fazer, o município, em nome dos empreiteiros, fazer e colocar as pessoas com as condições que elas têm que ter. E, portanto, dar essa nota, perceber se efetivamente vamos esperar mais um mês, mais 2 meses, ter a noção do que é que estamos à espera. Relativamente à situação dos parques infantis, também ia falar sobre ela, o João já avançou, era uma situação que já nos preocupava, só lhe queria fazer uma questão, se a situação destas inspeções da ASAI só foram agora ou se já tínhamos tido outras inspeções no passado e se já havia um conhecimento ou não do município sobre estas situações, porque gostava de esclarecer isso, só para saber se foram apanhados de surpresa ou se isto já foi uma situação que decorreu. Outra situação que eu também deixava, que é para também não me alongar muito mais, relativamente ao campo de prática desportiva lá em cima do Largo General Humberto Delgado, perguntar se vão arranjar uma solução para as redes. Os miúdos jogam a bola ali e constantemente as bolas estão a ir para a rua, cá em cima dos carros estão a circular e, portanto, é preciso arranjar uma solução. Aquele era um espaço que era preciso em Torres Novas, mas efetivamente não foi a melhor localização, não era a melhor localização e, portanto, tem que se arranjar uma solução para aquilo. Outra situação também que me preocupa é, agora nessa concessão que fizeram do espaço do Recio, efetivamente ter sabido que agora o concessionário não consegue lá pôr uns painéis fotovoltaicos, nem se for preciso para aquecimento de águas. Parece um bocadinho estranho quando nós estamos a apostar na parte da transição energética e agora fazemos uma concessão e depois o próprio concessionário dizerem dos serviços que não pode lá pôr em cima uns painéis porque a estrutura foi feita que não aguenta com o peso e, portanto, gostava de saber se isso é verdade e se há alguma forma de se trabalhar para o futuro a alteração dessa situação. E, portanto, era isso que eu queria, acho que toquei nos pontos. Obrigado, vereador Tiago. Só aqui complementar uma coisa ou outra, tudo o que o vereador Tiago disse e, por norma, é importante e procuramos seguir o que... É só comentar aqui uma parte relativa à eficiência energética. A eficiência energética, nós, ao nosso nível, e o PRR ainda terá, felizmente, muito para dar e saibamos tirar partido dele, mas ao longo dos tempos também temos tido alguma preocupação nesse campo. Nós temos duas candidaturas aprovadas para a eficiência energética. Uma vem à reunião de Câmara hoje em relação às piscinas municipais e outra em relação à iluminação pública. Assim como já tem sido aqui dito, e ainda há relativamente pouco tempo pelo vereador João Trindade, a questão das viaturas elétricas. É uma grande aposta que a Câmara está a fazer. Já temos outro processo em curso para a aquisição de mais viaturas elétricas. Em relação ao autocarro, portanto, são valores completamente diferentes. Não estamos na melhor altura, a não ser com candidatura que seja aprovada mesmo pelo PRR. Em relação ao regulamento de apoio às empresas, poderemos traduzi-lo, poderemos desenvolvê-lo mais do que já temos algum regulamento de apoio às empresas. Aliás, na reunião de hoje vai aparecer uma situação desse género, porque nós já temos taxas especiais para determinados estatutos de empresas e quando têm, sobretudo, obras, etc. Agora, acho que deve ser melhorado, ampliado, dentro do possível, porque nós cada vez precisamos mais de investimentos, obviamente, no Conselho. E para as reservagens, embora seja o vereador Tiago, antes que eu falasse nisto, não falou propriamente no glifosato, mas houve uma diferença brutal entre a não aplicação do glifosato em tempos atrás e a aplicação do glifosato hoje. A não aplicação do glifosato hoje obriga a um trabalho redobrado, a mudanças de temperatura mais difíceis de controlar em termos da deservagem. Penso que a água quente ou outra coisa qualquer não é a resolução do problema, até porque já tivemos uma experiência com a Câmara de Tomar em que troquei informações e não é tão razoável assim, não é tão eficaz,
E quanto ao bar, Humberto Delgado, em relação aos painéis solares, iremos ver se é possível ou não, e dizer que foi uma das grandes apostas que o município fez, foi arranjar aquele largo, foi por lá o bar, está a funcionar muito bem, está muito bonito, está sempre cheio de gente aquele largo, seja de noite ou de dia, e, portanto, no nosso entender, foi uma excelente aposta e um bom exemplo de que temos que espalhar pelos vários sítios da cidade coisas com qualidade. Passava ao vereador António Rodrigues. Bom dia a todos. Vou procurar ser mais rápido que todos vós, porque de facto tenho pouco para dizer e sei dizer pouco. Queria saudar as pessoas que estão aqui, que penso que estão à espera de ser ouvidas. Por aquilo que já vi, alteraram-se os hábitos, antes ouvia-se primeiro o público, depois é que falavam os vereadores, mas tudo bem, cada um faz como entende. Eu ouço estes vossos períodos antes da hora do dia e não deixo de ficar preocupado. Não vou falar muito, vou procurar ser rápido, porque vou repetir-me, sei falar pouco. Fico preocupado porque os assuntos que vocês aqui trazem são um pouco mais que assuntos da mera gestão do dia-a-dia dos vossos louros. São um pouco mais que isso. Se eu tivesse a possibilidade de fazer a comparação entre as vossas intervenções, que respeito, que são bem feitas, que está tudo bem, com outras intervenções de outros municípios, eu próprio ficaria incomodado. Porque as pessoas falam aqui, por exemplo, na história do regulamento para o apoio ao investimento. Não vale a pena haver regulamentos de apoio ao investimento se não houver capacidade, se não houver liderança desta Câmara para atrair investimento. Uma das coisas que eu escrevi, anotei aqui, aquilo que hoje aqui queria falar, uma das coisas que é fundamental para haver investimento, e é bom que as pessoas acreditem que eu não estou aqui para estar a mentir, tenho mais que fazer, é que Torres Novas caiu, a Câmara de Torres Novas caiu naquela máxima de que o urbanismo não funciona. E não funciona. Ou por outra, funciona, mas funciona mal. E isso faz com que muita gente não queira investir em Torres Novas. Hoje já não falo só nas empresas. Hoje não se constrói em Torres Novas, ou constrói-se muito pouco. Não faz sentido quem queira construir uma casa esteja 1 ano ou 2 à espera de um documento. E isto acontece em Torres Novas. Há muitos anos. Há muitos anos. E, portanto, as pessoas, por favor, não levem isto a mal. Eu não quero ser conivente com isto. Porque há pouco aquilo que o senhor estava a dizer, e com razão, nós aqui só vimos esta reunião. E é verdade. Porque há pessoas que pensam, diz alguém, tenha vergonha, o senhor está lá agora, veja se não tem vergonha da forma como está a cidade. E eu tenho que explicar às pessoas que nós aqui somos aquilo que os vereadores da oposição também foram no meu tempo. Não há volta a dar ao texto, não estou a criticar ninguém, mas essa que é a realidade e é isso que as pessoas querem. Pronto. Mas estão dentro daquilo que é o normal em Torres Novas. Portanto, o urbanismo em Torres Novas é um problema sério. Eu, na minha primeira reunião que tive aqui convosco, a minha primeira experiência enquanto vereador, pedi-vos, e tu disseste que era passado 15 dias, que iriam alterar um regulamento que é importantíssimo para haver mais investimento e mais obras no Conselho. Já lá vai quase 1 ano e tu ainda não trouxeste esse regulamento aqui. Já te o pedi N vezes. Não volto a pedir. Não volto a pedir mais. Aliás, eu queria também fazer o seguinte alerta. Eu não vou andar aqui a mendigar coisas. Eu estava convencido que a tua memória te enriqueceria de algum respeito por mim. Porque andamos aqui a mendigar um gabinete. Não querem dar, digam, não há gabinete. E acabou, e eu não chatei mais. Agora mendigar um gabinete. Se me tivessem dito, não há gabinetes, pronto, tudo bem. Não há, mas a gente sabe que há. Respondam. Eu não tenho sido muito insistente a fazer requerimentos. E tenho que dizer a verdade. Os que tenho feito têm tido resposta rápida. E correta, completa, 5 estrelas. Mas há um que ainda não me foi respondido. E eu sei porque é que não foi respondido. Eu hoje ou amanhã vou voltar a insistir nesse requerimento. E quero dizer aqui de viva voz, porque de covarde tenho pouco, se esse requerimento continuar a não ser respondido, eu vou ter que recorrer a outras instâncias para ter a resposta àquele requerimento. Peço-vos, por favor, para olharem para a questão... Qual é o requerimento? Tem a ver com a legitimidade, com a legalidade de um pagamento, de um subsídio que foi feito aqui aos bombeiros, que eu na altura disse que aquilo que era ilegal, e penso que aquilo é ilegal. E nós temos o direito de saber se é legal ou não. Para depois salvaguardarmos, a mim e a ti, que também votaste a favor. Há formas de salvaguardar. Agora, eu tenho dúvidas da legalidade, mas não estou contra o... Ainda corro o risco de ser marder a casa e não apagarem o fogo. Eu não estou contra os bombeiros, não estou contra aquilo. Estou a favor da regra, de cumprir as regras. Porque naquela altura eu disse, isto é ilegal.
Passado 15 dias, veio mais um pedido aos bombeiros e lá vinha o parceiro, isto é ilegal. E não foi feito o subsídio. É tão simples quanto isso. E este agravamento é para mim, é para todos nós. Todos nós votámos a favor daquilo. Como tónica desta minha primeira parte de intervenção, peço encarecidamente, peço ao Presidente da Câmara, encarecidamente, que abra os olhos e veja o que está a passar com a falta de eficácia do urbanismo. Já é velho nesta casa, mas tem tendência a agravar-se e, para o melhor e para o pior, há aquela ganha fama e deita-te a dormir. Quando as coisas não são boas, mas se diz que é muito bom, olha, a fama é que é bom, corre bem. Mas aqui ganhou-se a ideia, infelizmente verídica, de que o urbanismo de Torres Novas é um problema para quem quer cá construir e para quem quer cá investir. O estado da cidade também não quer ser conivente com isso. Eu queria-vos dizer, quando aqui trouxe aqui há dias o alerta para o estado em que está a cidade e toda a minha rua foi limpa. Pá, não me façam isso. Não me façam isso. Eu não vim aqui para pedir para limpar a rua. Limparam a minha rua, a andar de corpo continua que é uma vergonha. Eu tenho incómodo em ver a cidade ao estado em que ela chegou. Eu tenho incómodo que tenha sido um ex-comunista que numa Assembleia Municipal pôs à votação não há mais química nos passeios. Os passeios estão uma vergonha. Eu ontem parei numa rua para ver a erva que lá estava, era mais alta que eu, dentro da cidade. Tenham vergonha, por amor de Deus, pá. As coisas têm a enervar e fiquei a falar Pedro, tão alto. inervo porque sabes que já me conheces. Inervo que eu vibro com isto revolta-me. Porque não é só a cidade estar suja, são as calçadas que estão a desaparecer. Os relevados já não são relevados, são ervados. A erva, já não há relva em Torres Novas. Vão lá ver. Quando forem para os restaurantes, vão ao pé. E veem os jardins, já não há relva, há erva. Porque os senhores entenderam que a química dá... As outras cidades estavam bem arranjadas. Se as outras cidades fizessem como Torres Novas, o país era um matagal. Peço encarecidamente para pensarem duas vezes nisto. São todas as ruas. Ontem alguém me dizia, era tão bom passarmos a andar de curva para fazer caminhadas. Agora não vale a pena. Erva por todo lado, é raízes, é isto, é aquilo. Desculpem lá, mas para concluir, quero dar os parabéns à senhora vereadora, porque ela, desde o 25 de abril, deve ser a vereadora que está a bater o recorde de viagens ao estrangeiro, 5 estrelas, é muito bom. Isso faz, de facto, promover o conceito de Torres Novas lá fora. É muito bom, dou-lhe os parabéns. O Palácio dos Esportes, se soubesse que tu eras o especialista que és nessa questão técnica, eu, na altura que muito cá estive, tinha-te chamado para dares um parecer para o Palácio dos Esportes. O Palácio dos Esportes não foi copiado por lado nenhum. O Palácio dos Esportes é um projeto original do Gabinete de Apoio Técnico de Torres Novas e, curiosamente, tu, sem saberes, porque não sabes, disseste uma verdade, é que há uma cópia em Portugal. O nosso não foi copiado de lado nenhum. É um original. Há uma cópia gravíssima, que eu só detetei depois de sair da Câmara, que há um igual ao nosso, que foi copiado em Sines. Em Sines há um Palácio dos Esportes igual ao nosso. Porque quem lá estava na Câmara veio aqui ao gato, eu não percebo como, não é assunto que agora vale a pena discutir, mas de uma forma que eu acho, pelo menos, imoral, para não dizer outras coisas, foi-lhe dada a cópia do nosso projeto. Para concluir, a semana passada escrevi no Almonda sobre o rio Almonda. E devo dizer-vos que nós temos... Ou a qualquer rio é livre, menos em Torres Novas e na Nascente, porque está lá uma rede e um cadeado. Eu digo uma rede e um cadeado porque se lá não tivesse o cadeado era grave estar lá a rede, mas o sentimento que aquilo deixa transparecer é um sentimento de força. Está aqui um cadeado, aqui ninguém entra. Estou convencido que uma boa conversa com a Renova resolverá o problema. Eu estou à vontade de fazer isto, sabem porquê? Porque na minha candidatura, pelo momento, para a nossa terra, nós propusemos lá, se ganhássemos a Câmara, e já estava a ser feito com toda a certeza, faríamos lá um projeto de enriquecimento das margens, ou com um acordo com a Renova ou com uma expropriação, fazia-se algo que embelezasse aquela parte do rio e que o devolvesse, de certo modo, à interação com as pessoas. Como, aliás, eu tinha na nossa candidatura projetos que hoje estão a ser feitos em vários rios de Portugal de aproveitamento das margens, de enriquecimento das margens do rio, para que o rio possa ser usufruído por toda a gente. Portanto, o povo não quis o António Rodrigues como Presidente da Câmara e fez muito bem. A Câmara vai estar muito melhor entregue e, portanto, só tinha que me render a isso. Obrigado. Obrigado, vereador. É só dizer que no próximo dia 30 deste mês... Desculpa lá. Não interessa a reunião. Esqueci-me de dizer uma coisa. Só queria dizer que, em relação à ordem de trabalhos, agora há um funeral
onde eu tenho que ir, daqui a bocado, e tu sabes quem é. Sei. Estive lá ontem à noite. Depois eu não pude ir ontem. Em relação à ordem de trabalhos, dizer-vos que concordo com tudo, portanto, voto favoravelmente a todos os pontos, embora o ponto 23 tenha uma dúvida qualquer, tem a ver precisamente com a Renova, presumo que também votarei favoravelmente, mas é o único ponto onde eu preciso ter alguma... Se eu aqui tiver ainda, porque por mim, eu voto em toda a ordem de trabalhos. Eu é só informar que, em relação à Renova, foi marcada uma reunião comigo e com a administração no dia 30 de maio, às 16 horas, portanto, procurando a melhor solução e o melhor caminho. Ótimo. Para Até porque em relação eu a acho que a Renova não tem interesse nenhum em andar aqui metido em coisas que sem jeito nenhum, não há necessidade. Então, vamos... Ó, Presidente, permita-me só fazer aí uma defesa da honra, porque o Sr. Vereador António Rodrigues Também, fez aí... mas eu não desonrei. Desonrou, porque eu sou membro do Conselho Fiscal dos Eu Bombeiros. só procuro que sejam o mais sintéticos possível. O Sr. Vereador, sistematicamente, quando vem aqui às reuniões e expressa a sua livre opinião democraticamente num órgão que é democrático, diz sempre uma frase: vou criticar isto, mas tenho medo que eles não vão apagar a casa no caso do fogo. Eu tenho a certeza que a Associação Humanitária dos Bombeiros e o seu Corpo de Bombeiros jamais deixaria de apagar um fogo na sua casa porque o senhor votou contra alguma coisa. Mas é que não votei contra. Ou porque expressou uma opinião... É que eu votei sempre a favor. Pronto, Diz lá isso aos homens. e eu quero lhe dizer uma coisa, porque se eu lhe reconheço características de liderança e de empenho para defender a cidade de Torres Novas, no passado critiquei-o várias vezes, porque entendo que muitas vezes a sua postura era quem não está consigo está contra si. E isso revela, ao dizer isso dos bombeiros, mostra um bocadinho do seu caráter. Está com medo que lhe façam assim o que o senhor fez aos outros. Espero que, hoje em dia, a sua maturidade e o seu estatuto lhe permita perceber que, efetivamente, a democracia permite que a gente critique, diga que não concorde e não possamos ser amigos à mesma e as pessoas não se possam dar à mesma. Portanto, isso que fique bem claro. Obrigado, vereador. Vamos dar início à ordem de trabalhos. Quando é que é ouvido o público? Peço Quando é que é ouvido o público? Não. Não houve... Não, eu só estou a perguntar, a sério. Não sabia. Então aquele público não se pode intervir, não pode intervir. Tem que se inscrever previamente. Pronto, eu também não sei se querem falar. Esquece. Ó, vereador, aquilo, Esquece. há um regimento, é um regimento para cumprir. Esquece. Ó, Presidente, Sim. só muito rapidamente, acho que há aqui algumas palavras de injustiça relativamente ao urbanismo. Efetivamente, os processos nem sempre andam à velocidade desejada, até porque a velocidade desejada do munícipe é no dia que entrega o processo, estar a levar a resposta na semana seguinte, e as coisas não são assim. Os processos são burocráticos, têm consultas muitas vezes e quase sempre a muitas e diversas entidades, mas... Mas, efetivamente, a equipa do urbanismo é uma equipa, de facto, muito atenta e muito dedicada à causa pública. Neste momento, temos, para a gente perceber o que é que estamos a falar, temos mais de 100 fogos aprovados em Torres Novas, já com licenças e alvarás emitidos. Podem-se começar a construir de um dia para o outro. Temos, em termos de empresas, temos, se calhar, a gente falou outro dia aí do entroncamento e de outras terras que estão a crescer. Ainda bem que o entroncamento tem novas empresas e está a crescer. Eu não quero que Torres Novas cresça sozinho. A questão é esta, que algumas não cruzem a informação. Algumas foram para lá, porque entre os novas não puderam ficar. Isto tem que ser dito. Vereador, deixa eu levar até ao fim o que o Vitor... Temos, por exemplo, uma empresa que está neste momento a instalar-se a Capicarne, que cria mais postos de trabalho que as empresas todas da zona industrial do entroncamento. Para a gente perceber o que é que estamos a falar. Continuo a dizer, isto não tem nada a ver com o entroncamento, mas para a gente perceber o que é que estamos a falar. O Lidl já adquiriu terrenos, e o urbanismo, juntamente com a Geripark, já a tratar da alteração do plano de pormenor da Geripark para o alargamento do Lidl. O Lidl vai quase duplicar as instalações, vai criar mais umas dezenas de postos de trabalho. Portanto, a Renova, como trazemos aqui também está a alargar instalações, está a crescer, vai criar mais umas dezenas de postos de trabalho, mais não sei quantos milhões de investimento. Nós aqui, só nestes alargamentos, não estou a falar de empresas novas, só nestes alargamentos e no crescimento destas empresas, provavelmente estamos a falar mais do que muitas zonas industriais neste país têm no seu conjunto.
E a gente às vezes parece que estamos aqui a minimizar-se a nós próprios, o que não é, o que de facto não corresponde à realidade. Ok, Vice, Olha, vamos desculpa, estar... eu tenho que responder isto, Sr. Presidente, desculpa. Vamos saber distinguir as coisas. É a última intervenção. Vamos saber distinguir as coisas. Uma coisa é nós valorizarmos e estarmos gratos a quem cá está sediado e o negócio correu bem e está a ampliar as instalações, o caso do Lidl, da Renove e de outras. Outra coisa bem diferente é a dinâmica da Câmara para atrair novos investimentos. Porque o cá está, já cá está. Eu quero é ampliar, quero novas empresas. Portanto, ambas são importantes, ambas são corretas, vês bem o teu argumento, mas não vale a pena esconderes com a tua resposta a questão de fundo. A questão de fundo é atrair novos investimentos a todos novas. E mais nada digo... O vereador, e quer o vereador Rodrigues, quer o vereador Tiago, obviamente que não sabe os contactos que cada um faz e o que é que a Câmara está a fazer, a não ser que andem a perseguir-me ou que andem atrás de mim com uma lupa para ver para onde é que eu vou. Tens que ter consciência que não tens esse conhecimento. A não ser que me digas que eu consigo provar absolutamente o contrário. Presidente, também sim. tenho que responder a uma questão do senhor vereador. Os projetos europeus de que fazemos parte têm situações em que temos que estar presencialmente, sendo que nos 2 últimos anos fizemos as reuniões todas online devido à pandemia e não podemos deslocar-nos para os diferentes países que fazem parte destes projetos. Neste momento, temos que dar cumprimento àquilo que são as presenças, portanto, as reuniões presenciais, e por isso estão a ser em maior número neste momento, porque não as fizemos durante a pandemia. E também dizer que, dentro destes projetos europeus de que fazemos parte, Torres Novas já é uma referência a nível nacional em Portugal, porque o Centro Jacques Delors já utiliza o trabalho para referenciar para todos os outros municípios que queiram também fazer este tipo de projetos ou fazer parte deste tipo de projetos. Portanto, temos trabalho feito nesta área e já somos referência a nível nacional, o que nos dá uma satisfação grande por saber que o trabalho que aqui realizamos para a Europa, inclusive quando foi as eleições europeias, notou-se um aumento do número de votação e até onde estivemos a fazer essa intervenção, um pequeno, mesmo que não fosse muito, mas que é significativo para quem trata destas questões, que foi referenciado também fora. Muito obrigada. Eu só fiz alusão ao recorde que a senhora tem. E fiquei com pena, achei estranho, tenho pena, que o Presidente não possa ir a uma viagem que eu acho que seria extremamente importante juntamente com o Médio Tejo. Portanto, atenção, são coisas distintas. E quando eu disse eu não posso ir, ainda pensei que fosse a senhora para forçar o seu recorde de viagens. E fiquei com pena de eu não ter ido. Tenho um filho a casar, tu fazias o mesmo. Claro, mas eu não estou a criticar, por amor de Deus. Estou a dizer que tenho pena que tu não possas ir. Filho, para adiar o casamento para outra altura e vais na mesma. Os corações falam de outra maneira. Exatamente. Pois, claro. Vamos esperar um bocadinho pelo vereador António Rodrigues e vamos tentar acelerar a nossa ordem de trabalhos. Sim? Sim. Ok. Pois, não, mas menos de um ponto. Pois, é verdade. Isso é verdade. Hoje vamos dar início à ordem de trabalhos, atendendo a que o vereador António Rodrigues só quer ser esclarecido um ponto, que é o ponto 23, não é? Concordas com todos os pontos e querias ser esclarecido o ponto 23? Sim. Então, mas podemos começar... Tá? Ok. Então, sobre a apreciação e votação da ata da reunião anterior, penso que tem tudo em ordem, a Paula irá confirmar, mandei hoje de manhã de um bocadinho que faltava,
Ponto 2, proposta de alteração ao regimento da Câmara Municipal de Torres Novas e, sobretudo, que é uma reunião pública. O que é que estamos a propor? Que as reuniões de Câmara passem neste mandato para as quartas-feiras às 10 da manhã. E porquê? Porque às terças-feiras coincide sempre, e hoje está a acontecer uma reunião da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, em que eu faço parte, sou vogal do Conselho Diretivo, e umas vezes tenho de faltar, outras vezes delego no vice para assumir a presidência da Câmara, e por isso não proponho, e falei com a variação, e eles concordaram, passar, a partir da próxima reunião, a reunião às quartas-feiras, às 10 horas, em vez de ser à terça. Ponto 3, Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Torres Novas, pedido de apoio. Portanto, como sabem, foi criado um núcleo aqui há poucos anos da Cruz Vermelha Portuguesa, que é um orgulho para Torres Novas, tem-se desenvolvido bastante e adquiriram mais uma ambulância para transporte de doentes não urgentes, e há lacunas nesse campo em termos do nosso Conselho, e por isso a proposta é para atribuirmos um subsídio de 10 mil euros, que corresponde ao máximo em termos do regulamento que foi publicado há muito pouco tempo, foi publicado em abril, da área social. Posso pôr à votação? Ó, Presidente, só questionar o seguinte, sendo um apoio de 10 mil euros, que é expressivo para a aquisição de uma viatura, e também sabendo que a Associação dos Bombeiros também faz transporte de doentes e que existem empresas que fazem transporte de doentes, há alguma contrapartida para os munícipes torrejanos? Social que estão a fazer. E depois têm contratos, como os bombeiros também têm, com o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Eu faço esta pergunta porque não estou a pôr em causa o papel que a Cruz Vermelha faz, e aliás é bom ver que a Cruz Vermelha em Torres Novas vai crescendo e vai se desenvolvendo. Agora, neste caso, como não há regulamento de apoio ao associativismo ainda, não sei se não foi uma candidatura feita no âmbito do regulamento, também tenho aqui algumas dúvidas, e portanto deveria haver aqui uma contrapartida ou uma negociação de contrapartida. Desculpa, já foi feito dentro do regulamento. Sim, fiquei sim. com a ideia que ainda não tinha sido. Não, foi porque o regulamento, se não fosse pelo regulamento, e que, portanto, tem que ser feita uma retificação à escritura. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 6, Associação das Testemunhas de Jeová. Como se lembram, houve uma atribuição do direito de superfície para construírem um pavilhão, mas acabaram por desistir, portanto é a reversão, regressa à Câmara o terreno que tinha, era, olha, perto da minha casa, na rotunda que há ali. Sim, no Triângulo. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Prestação de serviços de seguros, a inclusão de acerto da massa salarial, é uma questão técnica e financeira. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 8, o bar do Jardim da Rosa, Hamburgueria da Vila. É um pedido de renovação do contrato de concessão. No nosso entender, merece a renovação. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 9, Rodoviária do Tejo, transporte escolar em circuitos especiais de autocarro, é o cancelamento de garantias bancárias. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Ponto 10, eficiência energética, lá está o que eu disse ainda há pouco, piscinas municipais de Torres Novas, é uma nova adjudicação. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Edifício de apoio ao campo de ténis, é uma alteração de implantação, como viram a explicação técnica, chegaram à conclusão que, desviando um pouco a questão da obra, em metros lineares, dá mais espaço para a parte pedonal, etc. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Central do Caldeirão e áreas exteriores, é a recepção provisória parcial. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Contratação de fornecimento de gás canalizado, mercado regulado, abertura de procedimento. Está uma explicação também dos serviços, julgo que muito bem feita, para fazermos
a abertura de novo procedimento. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Projeto de regulamento do sistema de partilha de bicicletas do município de Torres Novas. Posso pôr à votação. Presidente, desculpe lá, eu aí não concordo com o mapa, com os limites do mapa, porque o projeto de regulamento vem limitar a ação tanto das bicicletas portanto, no território, não é? Da cidade. E depois, na última página, vem os limites. Quer dizer, não faz sentido ali aquela zona da rua Jornal Almonda e depois para a Avenida Andrade de Corvo. Quer dizer, entra-se na rua Jornal Almonda e depois metade da rua é e outra metade não é. Quer dizer, este limite podia ser até à Avenida Andrade de Corvo e também até ao hospital, porque quem vai levar uma bicicleta, se quiser ir a uma consulta ao hospital ou visitar alguém, quer dizer, tirar um hospital e toda a rua Jornal Almonda, a parte metade entra e a outra metade. Por exemplo, o modelo não está incluído. Ir lá acima ao Eu vou pedir ao vereador João, se puder... ver se este limite aqui tem alguma razão de ser ou se foi por lapso, não sei se consegui vir aí no último ponto. Sim, isto tem a ver realmente com a limitação das ciclovias, do que está preconizado, mas posso ver se há aqui possibilidade de alargar isto. Mas independentemente... Julgo que não influencia... Pois, não vai influenciar. Não influencia o... Eu só tenho uma dúvida, mesmo técnica, e de candidatura. Essa candidatura abrange ou foi aprovada com estes trajetos? A questão não é o trajeto, a questão é que se começa na rua Jornal Almonda, depois não dá a volta, por exemplo, não faz sentido, quer dizer. É uma questão de apenas de ajustar ali o limite. Não, era até ligar os principais equipamentos, as escolas, o hospital, os centros de saúde. Agora, no desenho, de facto, confesso que não fui ver o desenho com atenção. Eu, à boa maneira portuguesa, não é sangria desatada, é registar as preocupações, as sugestões do... Uma pequena alteração do limite, se for possível, se não ia influenciar na candidatura. E Faz sentido. Se puder ficar condicionado a um esclarecimento contigo, ou melhor, condicionado à deliberação da tua parte. E depois, entretanto, esclarecermos isso. Está bem. Ok. Obrigado. Obrigado. Ponto 15, Largo de Santo André, uma proposta de sinalização de trânsito. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Presidente, peço desculpa, já que estamos a falar da sinalização, eu esqueci-me no ponto da ordem dos trabalhos, já tínhamos abordado este tema, mas chamar a atenção que quando fizeram a alteração da rua de Santo António, que os carros chegam ali e não se apercebem que está lá o sinal do lado direito. Então, pronto, é que efetivamente, constantemente, os carros continuam a virar à esquerda. É que isso é para quem vem do modelo vir à esquerda. Aquilo devia ser os semáforos, eu também votei a favor disso, mas já que está lá, ao menos corrija a situação para não estar sempre em constante incumprimento. Isso tem que ser melhorado. Tem que ser melhorado. Ponto 16, Zona Industrial da Zibreira. Posso pôr à votação? É também sinalização de trânsito. Vereador, pode-me explicar qual é a intervenção que se vai lá ficar, que eu fiquei um bocado baralhado. Aquilo vão tirar o separador central e vão pôr qual é o objetivo dessa alteração? O que percebes essencialmente tem a ver com a saída com a indicação de saída de virar à direita, não é? Quando se sai deste local, não é? Para alterar o separador central. Isso já é um processo já é antigo. Exatamente. Isso é a questão do separador. Um caminhão, se quiser voltar atrás, tem que vir cá acima à Estrada Nacional, que é perigosíssimo que o trânsito tem. Portanto, o objetivo é permitir que um caminhão possa fazer inversão de marcha ali. E com o separador central ele não consegue voltar para trás, tem que vir cá acima. E, portanto, fazendo um corte no separador central, permite voltar para trás. A questão é essa. Ok. Ponto 17, Rua da Várzea, proposta de passadeira para peões. Já andava também há muito tempo
com muitas pessoas a chamar a atenção para a perigosidade do local. Posso pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Depois temos o Departamento de Urbanismo. Concordam que só analisemos o ponto 23 ou podemos... Presidente, eu acho que devíamos falar sobre o ponto 19, só para 19. darem um toque. Só para... Miguel Augusto Gautier Lúcio Soares, pedido de prorrogação de isenção de IMI. Se o Vice-Presidente puder explicar, agradeço. Não, eu não... Acho que não é uma questão de dúvida, é uma questão de procedimento para o futuro. Porque a lei efetivamente permite que haja uma... Portanto, quando se fazem as reconversões ou as reabilitações, a lei permite que seja, portanto, que tenham isenção do IMI por 3 anos e depois seja renovado por mais 5 anos. Mas se isto já tivesse regulamentado e se nós agora vamos fazer um caso pontual, vamos mandar para a Assembleia, que é o que a lei diz, para depois a Assembleia se pronunciar. Ou seja, se nós já fizéssemos isso em termos de regulamento, mandar para todos os casos em que se diz respeito às reabilitações, se nós deliberássemos que se fazia as isenções, ou se prorrogava sempre os 5 anos, a Câmara já podia operar logo aqui essa isenção e escusava de ir para a Assembleia Municipal. Portanto, essa é a interpretação que eu faço. Só faço essa sugestão no sentido de se me mandasse para a Assembleia já para dizer que nos casos de que se aplicasse esta lei, esta regra, que ficaria logo aprovado e que se fazia, portanto, a prorrogação da isenção. A não ser que não concordem que se faça a prorrogação dos 5 anos da isenção, que parece-me que não faz sentido. Isto parece-me simples, é aprovar, obviamente este ponto tal e qual ele está, e fica uma sugestão para que no próximo regulamento se inclua essa sugestão. Penso que faz todo sentido. Sim, senhora. Então, podíamos analisar o ponto 23, não é? Podemos aprovar o 23? O 23 eu também gostava só de fazer uma intervenção. Okay. Só dizer que o ponto 23 retrata um bocadinho aquilo que há bocadinho se falou aqui sobre o modo como o Departamento, algumas pessoas no Departamento do Urbanismo olham para os casos. Fazem uma interpretação própria e depois ficamos sujeitos a que venham outros pareceres e outras situações para mudar. Eu já tive aqui a oportunidade, de falar com o vereador sobre isso. Nós, efetivamente, temos uma redução de taxas de 25% para as empresas, principalmente no regulamento diz que para as empresas que se queiram mudar para a zona industrial, ou seja, isto tem um objetivo de que incentivar as empresas que estão fora das zonas industriais a ir para as zonas industriais e, portanto, o Presidente falou há pouco que no regulamento existem efetivamente isenções previstas, mas elas têm um objetivo e, portanto, eu penso que não tem propriamente a ver com a atração das empresas novas para cá. Eu vou-vos dar um exemplo. Em concelhos limítrofes, empresas com mais de 100 trabalhadores, por exemplo, têm isenção de taxas. Neste caso, o que nós estamos a discutir, e para que fique bem claro para a população, porque depois já sei como é que vai ser nos jornais, provavelmente podem vir outras notícias, aquilo que está aqui em causa é que estamos a falar de uma situação em que a empresa, porque o equipamento que está a lançar e que está a fazer é considerado de interesse municipal, nem sequer se aplica a taxa. Ou seja, estamos a falar que nem se incide sobre aquela operação uma taxa. Portanto, é isso que os parceiros vêm dizer e portanto, nem estamos a falar de isenções. Ou seja, o que nós estamos a falar é que, numa perspectiva de quem faz aquele projeto, considerando que aquele projeto é de interesse nacional e, obviamente, se é de interesse nacional, também é de interesse local, nem sequer incide sobre esse projeto, nem sequer incide sobre ele uma aplicação de taxas. E, portanto, é preciso que isso seja bem claro. E isso está lá no regulamento bem escrito, está lá escrito diretamente, quando se trata de obras que o projeto tem interesse municipal, nem sequer sobre elas incidem taxas. Portanto, nós não estamos a oferecer nada a ninguém, para que isso seja claro para a população. Mas esse ponto tem 2 subpontos. Primeiro, é nós aceitarmos o parecer da CCDR. Ponto 1. Depois tem um segundo ponto, que é nós reconhecermos o interesse da Renova para os efeitos do projeto de ampliação, portanto, a falar deste plano de pormenor. Que é um plano de pormenor, portanto, é o segundo ponto. Está bem? Está claro o que é que estamos a deliberar? Posso falar sobre isso? Eu concordo com o Luís, porque, de facto, para não concordarmos com o parecer da CCDR, teríamos que fundamentar muito bem como é que um parecer da CCDR não era aceito por nós. E quanto ao interesse público da Renova, quer dizer, é ridículo sequer pôr uma vírgula de dúvida. E isto faz-me rapidamente retornar à questão do urbanismo,
uma coisa que tu aí disseste, eu quando digo, e afirmo as vezes que forem necessárias, que o urbanismo está a ser fator impeditivo de motivação para investimento em torres novas, não estou a falar da competência das pessoas do urbanismo. Aliás, estaria a cuspir no prato onde comia sopa, porque são os do antigamente, como os gostam de dizer. Quase todos os que ali estão são os do meu tempo. E nós, na altura, chegávamos a uma altura em que tínhamos 300 processos sem atraso. Agora estão 3.000, ou perto disso. Portanto, eu quero que fique claro que não estou a pôr em causa a competência das pessoas e, logo por aquilo que tu estás a dizer, este processo da Renova vem muitíssimo bem instruído. Eu só quis saber se, de facto, era a ampliação, porque ontem não vi como deve ser, e fico com essa dúvida. De resto, o processo está bem instruído e merece o meu voto. Permite só me dizer uma coisa, Presidente. Eu não estou a pôr em questão isso. É que nós precisámos de recorrer a um parecer externo da CCDR porque os serviços deram um parecer que pediram à Renova que pagasse as TMUs. Portanto, vem pedir, os serviços internos vieram exigir à Renova uma coisa que eles não tinham, sobre a qual não incidia. E foi necessário recorrer a um parecer externo para contrariar aquilo que foi a indicação dos serviços. E, portanto, o que eu estou a querer dizer é que os serviços dão uma indicação porque estão formatados, têm uma forma de olhar para os projetos e analisá-los. E aquilo que está em questão é que nós precisamos de recorrer a um parecer externo para É que esta coisa de fazer um parecer, dizer que tu não vais pagar, se for um parecer errado, pode reverter e quem fez o parecer, estou a exagerar, quem fez o parecer errado fica com essa responsabilidade. Eu acho muito bem que os serviços, na dúvida, se salvaguardem e peçam parecer à CCDR. Não, eu não estou a pôr isso. Fizeram muito bem. Certo, eu não estou a pôr isso em É preciso questão. perceber que estamos a falar de 240 mil euros de taxa. Estamos a falar de coisa política. É muito dinheiro. Sr. Verde, vamos lá ver uma coisa que é para ver se a gente se entende. Nós estamos a fazer aqui Quem está em comparações. casa- Não é isso. É que as pessoas têm que entender o que é que está aqui em questão. Aqui que está aqui em questão é que se nós formos a outros municípios aqui ao lado, e eu tenho experiência nisso, portanto não vou discutir sobre isso, quando uma entidade vai aos serviços e na lei está lá escrito que ele está isento, ele não precisa de pedir a ninguém, dos vereadores, nem ao Presidente da Câmara, para ter isenção. O próprio serviço, quando lá, portanto, a entidade que mete o pedido, sabe, reconhece, por exemplo, eu dou-lhes um exemplo claro, na Câmara de Alcanena, as empresas que têm mais que 100 trabalhadores estão isentas do pagamento de taxas. A entidade que vai proceder ao processo, mete o processo, requer a dizer que tem mais de 100 trabalhadores, prova com uma certidão da Segurança Social que tem os 100 trabalhadores e imediatamente está isento, não precisa de vir à Câmara, porque está lá no regulamento. E o que eu estou a querer dizer isso é exatamente isso. Na lei, no nosso regulamento, está lá escrito assim, projetos de interesse municipal nem sequer não têm incidência de taxas. Portanto, a Renova, quando faz a reclamação, tem razão. Nós não precisávamos parecer nenhum da CCDR, se soubéssemos ler o regulamento. É só isso que eu estou a dizer. Se nós lermos o regulamento, o que lá está escrito, está lá clarinho como a água, que de projetos de interesse municipal não incidem taxas. E, portanto, isto é português. É o que eu estou a querer dizer, não preciso do parecer da CCDR para dizer que aquilo está lá escrito. E, portanto, se vocês querem pedir declarar interesse municipal público numa Assembleia Municipal para declarar que um projeto que a Renova aprovou com um PIN, que é dizer que está lá, o Ministro diz que aquilo é um projeto de interesse nacional, se é um projeto de interesse nacional, logo, por exclusão dos partes, é um projeto de interesse municipal. Portanto, nem sequer precisava dessa discussão. É o que eu estou a dizer, estamos aqui a discutir uma coisa que não tem discussão, na minha opinião. Muito obrigado. Pronto, a questão, isto é preciso clarificar aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, ele é considerado de interesse nacional para um determinado fim. E, portanto, aqui estamos a tratar de outro fim. Primeira questão. Depois, a CCDR diz assim, portanto, o parecer entende que não se aplica, mas que deve ser reconhecido. Portanto, se nós aceitamos o parecer da CCDR, temos que o aceitar na sua plenitude. E, portanto, se ele diz uma coisa, também diz outra. Diz que deve ser reconhecido. E, portanto, nós estamos a cumprir, se aceitamos o parecer, a seguir vamos reconhecer. É o que a CCDR recomenda. Portanto, se é o que eu recomendo, estamos a fazer apenas o que eu recomendo. É só. Ó vereador, atenção, quando eu estou a chamar a atenção disto, é isto para fazer jurisprudência para o futuro. Porque a seguir vem a Fabrioli e diz que faz um projeto que é de interesse municipal e vem alegar que aquilo que faz é de interesse municipal. E como é que você prova que é de interesse municipal? Deixem-me dizer-vos que pronto, é preciso ter atenção àquilo que estamos a fazer. Este artigo nunca se aplicou no município de Torres Novas. É preciso percebermos que este artigo nunca se aplicou. E estamos a falar só para operações de loteamento. Isto não é para operações normais, não é para uma ampliação. Isto é uma operação para operações de loteamento. Não é nada para operações de loteamento, é para um plano pormenor.
Não, mas é que ele está a falar errado. É para operações de loteamento. O plano pormenor da Renova é um processo equivalente a uma operação de loteamento. E por isso é que se aplica. É para operações de loteamento, é que diz o artigo. Da discussão nasce a luz, já está a luz acesa, portanto, já há algum tempo. Vamos ao último ponto, que é os passeios socioculturais séniores. Felizmente, apesar dos últimos dados, lá continuamos a subir qualquer coisa, mas também faz falta este convívio que as pessoas que têm direito, depois de muitos anos de trabalho, a usufruir de alguma alegria de convivência. Posso pôr à votação? Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Presidente, antes de terminar a reunião, queria só dar um esclarecimento. Relativamente ao ponto 14, está na informação, eu por lapso não li realmente o último parágrafo, depois da aprovação que fizemos do ponto 14, ele vai estar em consulta pública durante 30 dias. Ou seja, todos os contributos, como este que o vereador Tiago disse, podem ser feitos no prazo de 30 dias, porque ele vai estar em consulta pública. E podem ser sugeridas alterações. Está em consulta pública, sim. Tá, era só isso. Damos por encerrada a reunião. Nós, não é costume, porque o regimento, nós abrimos precedentes, e vais perceber, abrimos precedentes é dizer que não valeu de nada ao regimento e que as pessoas podem vir aqui sem se inscreverem. Diga? Eu, na minha opinião, eu sou a favor que o público possa falar. Fico Então, claro. por favor. Vereadora, deixe falar. Bom, já agora só à parte, não tinha gostado nada, quando eu vos cumprimentei à entrada, terem dito que pretendiam falar, não é? Tem toda a razão, vamos melhorar da próxima vez. Bom, queria cumprimentar todo o Executivo, na senhora do Presidente da Câmara, também os vereadores da oposição. Eu venho falar em nome de um coletivo. Neste momento estamos a recolher uma petição acerca do acesso democrático à nascente do Rio Almonda. A petição já vai com 400 assinaturas e, sabendo que o Presidente vai reunir com a Renova no dia 30 de maio, gostaríamos que falasse acerca do acesso do Rio Almonda, que existe uma petição a circular e que é do interesse da população, que a população consiga aceder livremente ao Rio Almonda. E nós entendemos que a Câmara deve fazer o papel de intermediário neste assunto e que faça valer os interesses dos torrejanos, os interesses de Portugal, porque a nascente é de todos. Obrigado. Desculpem. Hugo Paz. Paz. Portanto, segundo percebi, estão disponíveis para reunir comigo antes da... Estamos sim. Sim, senhor. Obrigado. Eu depois contacto convosco, então. Muito obrigado. Ok, obrigado. Então, está encerrada a reunião e despedimos-nos, ou despeço-me também, de quem nos esteja a ver e ouvir e que nos tenha acompanhado.